Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rafa Simplifica. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaele e hoje eu vim apresentar para vocês um jogo que está sendo muito bem falado, muito cotado, muito procurado. Um jogo que eu tenho recebido muita indicação de pessoas que já estão jogando e me recomendaram porque disseram estar gostando, e pessoas que ainda não entraram, mas estão pesquisando a respeito e queria saber a minha opinião. Então eu resolvi dar mais uma procurada, mais uma pesquisada. Era um jogo que já estava no meu radar há um tempo atrás, mas eu acabei não entrando. Justamente quando eu falei o motivo que eu não iria entrar, a pessoa me falou assim: não, Rafa, então dá mais uma pesquisada porque eles já mudaram e já ajustaram esse detalhe. Mas eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. E se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque todo dia a gente tem conteúdo novo e é de graça, gente, não custa nada e isso ajuda demais a gente. O canal está crescendo muito rápido graças à ajuda de vocês, graças à colaboração da galera que está curtindo os vídeos, que está se inscrevendo. E aí o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que vocês estão gostando e divulga para ainda mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, esse projeto já tinha me chamado a atenção e eu tinha olhado como ele estava funcionando, qual era a ideia, né? Qual era a proposta dele. E eu achei bem legal, porque se trata de você criar abelhas. Você tem uma colmeia onde você coloca lá as flores para as abelhas virem fazer o mel. Então elas ficam ali farmando e você volta depois de um certo tempo para coletar esse mel, né? Para coletar este lucro. É um jogo bem recente, que foi lançado há pouquíssimo tempo, então eles ainda estão ajustando muita coisa. Pelo que eu tenho acompanhado no grupo do Telegram, eles estão sempre atualizando a galera, tá pegando opiniões de todo mundo e que eu acho que vale a pena dar uma atenção para ele, dar uma estudada e analisar qual é realmente a proposta do jogo. E aí quando você entra na página principal deles aqui, o que chama atenção logo de cara é exatamente isso aqui, olha. A única criptomoeda que investe no planeta. Então quer dizer, eles estão fazendo um diferencial que é a questão do investimento ambiental. Isso eu achei muito legal. A ideia do jogo é você cuidar das abelhas e, consequentemente, eles pretendem trazer isso para a vida real mesmo, né? Porque é um diferencial, né? É uma coisa bacana para o meio ambiente, então é sempre válido a gente enfatizar as coisas boas. A página é bem bonitinha, bem colorida, tá vendo? Aqui ele explica sobre o game e aí ele fala que você tem que comprar os tokens que se chamam Honeycomb para jogar. E aí você tem que criar as suas colmeias, tá vendo? Você pode cuidar da sua fazenda de colmeias, aumentando a sua produção e o faturamento, convertendo os rendimentos para o Save Bee. Quanto mais você joga, mais você ganha. E aí eles falam aqui que o Save Bee Farm, né, o NFT, vai ser usado na segunda fase, no Beta 2, entendeu? E que aí podem aumentar as rendas em até 1000%. Então é exatamente isso, o NFT não está ainda em circulação, mas vão colocar, a data prevista é dia 15 de fevereiro. Não sei se realmente vai entrar, se está tudo ok, confirmado. Se for, deve ser hoje, né, o dia que esse vídeo está indo ao ar. Quando você vai para o white paper, você se depara com a jogabilidade do projeto. Você tem que ter as suas colmeias, você pode ter no máximo 20 colmeias. Cada colmeia vai suportar 150 abelhas e 100 flores. É o máximo de recursos que você precisa ter para poder farmar o máximo de cada colmeia. E aí, o token do jogo é o Honeycomb, que é o quê? Que é o HC. Então, inicialmente, você precisa ter 5.000 Honeycombs para você poder começar de forma suave, né? De forma tranquila. Aqui ele traz para você o custo dessas colmeias iniciais. As abelhas ainda não estão ficando doentes, mas depois de um certo tempo, farmando, elas vão ficar doentes e você vai precisar desse medicamento aqui para poder cuidar das suas abelhas. Mais uma vez, eles falam que 5.000 honeycombs é um número razoável para você começar e ter aquela reserva para você poder se movimentar dentro do jogo. A pergunta que todo mundo quer saber,
obviamente, é quanto está o HC. Então, vamos consultar aqui, olha. Atualmente, está valendo 10 centavos de real. Então, 5.000 honeycombs seria o equivalente a R$ 523,57. Eu andei olhando aqui mais ou menos a moeda. Ela deu uma caída. Semana passada, ela estava 13 centavos. Chegou a bater aqui 9 centavos. Mas, enfim, parece que ela está se recuperando, já está em 10. É o que eu sempre falo. Esse vídeo não é uma indicação de investimento. Eu só estou passando para vocês como foi pedido, o que eu acho, né? A minha opinião. Se é um bom momento para entrar, se não é, se você deve entrar ou não. Isso é uma análise que você tem que fazer. Eu só estou passando as informações que eu tenho para que você decida se é ou não uma boa coisa a se fazer e se é ou não o momento certo para se fazer. Então, assim, hoje em dia a moeda está valendo 10 centavos, então seria aí mais aproximadamente uns 550, né? Porque a gente tem que levar em consideração aquelas taxinhas que a gente sempre paga de conversão e tal. Então seria aí, você teria que pagar aí mais ou menos uns R$550 para poder estar começando a jogar. Aqui também ele fala sobre as penalidades. Ele é um jogo onde você tem o momento certo de você fazer a sua colheita. E se você não fizer essa colheita, você vai ter penalidades, né? Você vai ter um atraso. Então, você tem ali o horário certo para você entrar e coletar o seu mel. Se você não fizer, você vai ter prejuízo, tá? E, consequentemente, aumenta a probabilidade das suas abelhas ficarem doentes. Então, é importante que você tenha um certo rigor para estar acompanhando o jogo, para estar entrando, fazendo as colheitas no momento certo, colocando novamente as colmeias para produzirem mel. Enfim, você tem que acompanhar o jogo. E ele trabalha com coleta e saque. Qual é a diferença? Primeiro você coleta a produção das suas colmeias, tá? E aí você tem que acumular pelo menos 2.500 honeycombs para estar coletando. Coletou, vai para sua carteira de saque. Aí quando você tiver 5.000 tokens em coletas, aí sim você pode retirar do jogo, você pode realizar o seu saque. Aqui, inclusive, ele está dizendo que o início dos saques será após a versão 2, com previsão para o dia 15 de fevereiro. Porém, a informação que eu tenho, não sei se realmente, eu posso estar equivocada, mas até onde eu procurei e me informei, acompanhei a galera lá no chat do Telegram, o saque vai estar liberado a partir do dia 25 de fevereiro, tá? E essa aqui, gente, é a sua tela de controle, né? De acompanhamento. Aqui tem todas as informações referentes às suas colmeias, né? A quantidade de abelhas, a quantidade de flores que você tem, o tempo que falta para estar pronto para você fazer a sua coleta. E se as suas abelhas estão doentes ou não, né? Se tiver alguma doente, vai aparecer aqui. Aqui do lado, por exemplo, você tem a sua quantidade de moedas no jogo, quantas flores você ainda tem, quantas abelhas e quanto de remédio. Tá vendo? Ele é bem bonitinho, bem coloridinho, é bem aquele tipo de jogo assim que eu particularmente gosto muito. Aqui é a tela do jogo também, você tem o seu campo com as flores, as suas abelhinhas. Aqui em cima um contadorzinho do tempo que falta, quanto que você vai coletar. E uma coisa interessante é referente às tarifas de saque. Quanto maior o valor você tiver para sacar, menor é a taxa que você vai pagar. Então, se você esperar juntar os 5.000 HCs que você quer e for lá retirar do jogo, você vai pagar uma taxa de 20%. Se vocês, não quero agora, vou esperar mais um pouquinho, acumular um pouco mais, não estou precisando sacar agora, vou esperar acumular 10.000. Aí você só vai pagar 15% de taxa. E assim gradativamente. Então, quanto mais tempo você demorar para sacar, quanto mais valor você acumular, menor a taxa que você vai pagar. Até o máximo de 30.000 HCs, que você vai pagar 8% de taxa. Aqui eles falam um pouquinho sobre os NFTs e eles dizem que serão permitidos 4 NFTs por colmeia, mas apenas um de cada tipo de raridade, para poder aumentar os seus lucros, né? E aí eles fazem a demonstração aqui, tem um cálculo, uma tabelinha sobre as raridades dele, né? Comum, incomum, raro e lendário. Mas, como eu falei, ainda não foi lançado. E aí eles falam que você pode obter mais um bônus de 100% se completar
todas as missões e obter a fazenda inteira. Os percentuais são somados e no final pode chegar a 1090% para uma full farm. Então, quer dizer, para quem não tem pressa, para quem está entrando no jogo para curtir, para produzir, para evoluir, entendeu? Não tá ligado e preocupado a pegar de volta o dinheiro que está colocando no jogo, vale bastante a pena entrar, focar, ir aumentando as suas colmeias, ir produzindo cada vez mais, completar a sua full farm. Outra questão também muito importante, que é, sem dúvida, a pergunta campeã, recordista, disparada de todo o projeto que eu falo, é a questão do payback. E aí, seguindo aqui as apresentações, as informações que eu peguei, você costuma coletar de 60 a 70 H6 a cada 12 horas. E aí o que acontece? Daí uma média de 130, 140 H6 por dia, que corresponde a 4.200 em um mês. Então, ou seja, você vai ter aí o seu payback mais ou menos em torno de um mês. Um pouquinho mais, porque se você colocou 5.000 H6 para você começar a jogar, depois de um mês aproximadamente, né, se você não tiver o NFT, não tiver nada, você vai estar tendo esse payback de volta. Provavelmente vai ser um pouquinho mais, porque você vai ter que pagar as taxas de saque, enfim. Mas vai gerar aí em torno de pouco mais de um mês, que é um tempo muito bom também, né? É um tempo aceitável para um projeto bom, para um projeto sólido, porque como a gente já falou aqui, não adianta nada você ter um projeto lindo e maravilhoso que vai dizer para você que você vai tirar o dinheiro que você gastou de volta em uma semana, em 2 semanas, porque muitas vezes ele não vai durar nem isso. Eu não entrei pelo seguinte motivo. Quando eu pesquisei sobre esse jogo, você tinha que entrar na hora exata. Então, por exemplo, se você colocou a sua colmeia lá 10 horas e 15 minutos, você tinha que entrar às 10 horas e 15 minutos exatamente para poder coletar. Porque senão, você até podia coletar 1 hora antes e 1 hora depois. Porém, então, se você tivesse que coletar um X no horário certo, tantos minutos à frente quanto tantos minutos atrás, você já estava perdendo. E se você demorasse mais de 1 hora para coletar, você perdia tudo. Pelo que eu me informei, você continua perdendo tudo se passar de 1 hora. Porém, eles deram aí um gancho maior de tempo para você poder fazer essas colheitas sem ter um prejuízo muito grande. Porque esse foi o ponto principal que me fez segurar na época e não entrar. Porque para mim realmente era muito difícil manter essa janela, né? Esse gancho aí exato. E eu falei assim, nossa, e se eu estiver na rua e não puder entrar, não tiver como acessar, para mim vai ser muito difícil. Eu tenho que me organizar muito bem para ter um horário certo, onde eu esteja tranquila, esteja folgada. Mas como eles fizeram esses ajustes, agora já ficou mais interessante, né? Estou pensando em entrar, mas ainda não me decidi, porque a gente está no meio desse processo deles de atualização, onde está para entrar a segunda fase, está para vir aí os NFTs, muita coisa saindo. Então eu ainda estou esperando ver como é que se comporta a moeda, como é que se comporta o jogo nesse momento de transição de atualizações, de versões. Então é isso, gente. Esse é o SaveBee, tá? A ideia dele é essa. Eu vou continuar acompanhando bem de pertinho. Se eu tiver mais novidades, notícias novas, eu venho trazer para vocês. Se eu entrar, com certeza, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como é a entrada nesse jogo. E se vocês tiverem dúvidas ou se vocês tiverem sugestões, quiserem me mandar, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou procurar descobrir. Ou às vezes também outra pessoa que está lendo sabe a resposta, vem aqui, responde, esclarece todo mundo e vai ser maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e a gente se vê até o próximo vídeo, até o próximo projeto. Beijo, beijo!